Esse é nosso primeiro podcast. Hoje eu vou entrevistar o Mateusi, é o nosso cliente. Eu tenho um prazer, uma satisfação, uma gratidão pela vida dele, por todos da família. E ele faz parte da To Be Trust, ele faz parte da família To Be Trust. Então, para mim é um prazer, uma honra. Eu quero que ele se apresente, dispense comentários. Ele é um empresário no Brasil de muito sucesso, me ensina muito e eu tenho admiração muito pela vida dele. Eu queria que você se apresentasse, Mateusi. Maravilha. Bom, meu nome completo, né? José Mateusi Rodrigues. Eu sou empresário no Brasil há já mais de 20 anos. Trabalhei em muitas empresas multinacionais, onde eu adquiri um conhecimento para poder ser um empresário, né? Até que é hoje. E a gente está aqui nessa primeira entrevista, né? Com o meu amigo, Vinícius, que trouxe uma clareza para a gente sobre investimentos aqui nos Estados Unidos. Tá, eu agradeço bastante a oportunidade, espero que vocês aproveitem o conteúdo, né? E que deem uma reavaliada na vida de vocês para poder, eu espero contribuir com alguma coisa. Como que você chegou aqui nos Estados Unidos? Qual foi a sua motivação de estar aqui? Então, no começo eu tinha uma resistência muito grande para vir para os Estados Unidos. Não sei de onde eu tirei isso daí, mas era uma coisa que vinha há muito tempo, eu não tinha vontade de vir para cá. Aí com a insistência, né, da Alzira, minha esposa, e da Nicole, que queriam vir para cá conhecer, né, eu acabei vindo junto, né, e vi um país bem diferente do que eu imaginava antes. E isso criou uma vontade de querer investir aqui no país, né, por conta de tudo que a gente viu. E voltar também, né? Essa era a ideia. Legal. E como foi para você começar a fazer negócios aqui? Qual foi sua visão? Como que você visualizou, né, de colocar o primeiro pé aqui, de entender o mercado? Como foi isso para você? Então, quando a gente vê como funciona o país, você procura pesquisar. Então eu sempre falo, a gente está sempre aprendendo, né? É impressionante. Você acha que sabe muita coisa e de repente você não sabe nada. Então a vida vai ser um aprendizado constante. Então a primeira vez que eu vim, eu pensei, né? Bom, primeira coisa, como a gente gostou do lugar e vai voltar mais vezes, vamos abrir uma conta no banco. A primeira coisa foi abrir uma conta no banco, para não ter que ficar fazendo conversão de moeda, essas coisas todas. Abrir uma conta e você vai tendo recurso naquele lugar, naquele país, no caso aqui, para poder vir mais tranquilo, né, com mais vezes. E aí foi quando eu estava conversando com a gerente do banco e ela indicou, olha, nós temos uns rapazes aqui que são do Brasil e se você gostaria de investir aqui, você conversa com eles e tal. Foi quando a gente entrou em contato. Nessa sala mesmo, a gente fez uma reunião, né? E aquilo que eu falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler as pessoas, né? E foi o que a gente fez no começo. A minha esposa, a Alzira, também, ela tem digamos assim, uma capacidade de fazer isso, né? De ler. E o que a gente busca sempre, quando você vai investir o seu dinheiro, é buscar uma simples palavra, que é confiança, né? Foi isso que a gente foi buscar e a gente viu isso aqui de cara. É claro que isso leva um tempo, confiança leva tempo, você tem que ver nos detalhes, as coisas têm que acontecerem para você cada vez mais aumentar o nível de confiança, né? Isso leva tempo e foi o que a gente viu aqui, e aí nós começamos. Legal. Você foi um dos primeiros clientes da To Be Trust. Foi no ano de 2017 que nós iniciamos a operação. A gente já tinha uma operação de investimento em propriedades e o início da To Be Trust foi em 2017. E foi muito legal porque eu estou no mercado financeiro há mais de 23 anos e os clientes eles vêm me acompanhando. Tem um cliente que está comigo há 22 anos, né? E eu sempre falo o seguinte, os clientes, eles começam como cliente, depois eles viram amigos e depois eles fazem parte da família, né? Então, para mim, é sobre pessoas. Quando eu falo sobre investimento, para mim é pessoas, entende? Então, lá atrás você não me conhecia
E você foi o primeiro cliente que fez o investimento sem me conhecer. Então, por isso da pergunta, né? Como que foi para você investir? Você teve medo de investir? Então, no começo, assim, eu sou uma pessoa assim que acredito muito no que as pessoas me falam, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto que as pessoas se sintam assim, que tá sentindo que eu estou acreditando naquilo que a gente está falando. Você naquele dia me contou a tua história, né? História de vida, o trabalho que você teve. Uma coisa muito importante que marcou foi isso de você ter um impasse no Citibank uma vez, em que você achou que aquilo ia prejudicar seus clientes e você até teve problemas com isso, né? Você teve problemas para não impactar os seus clientes e isso é uma coisa muito séria. É muito importante para quem está fazendo investimento, que é o que eu te falei da confiança. Então, naquela data que nós estivemos aqui, a Tube Trust tinha 6 meses de começo. Quem é que investe num negócio de 6 meses? A gente está procurando aí. Eu tenho negócio no Brasil, investe em banco que tem 100 anos, né? Mas eu vi que tempo é uma coisa muito relativa, né? Você pode ter empresas que têm 100 anos e ela pode quebrar amanhã. Então, o que você tem que ver e ler é a confiança e os resultados que aquilo está trazendo e as perspectivas daquilo para o futuro. E isso a gente conseguiu enxergar. Então eu não tive medo, não. Porque, é claro, falar que todo mundo é corajoso, eu acho que o cara que é corajoso e não tem medo, ele é louco, né? Você é arrojado, mas você tem que respeitar esse sentimento de medo, né? Que todo mundo tem. Mas, à medida que a gente foi conversando, a coisa fica mais leve, fica mais fácil de você fazer. Então eu fiz um aporte no começo e aí depois nós continuamos e aí teve a história, né? Daquele comunicado que você fez, ô Rodrigues, faltou 8 centavos do depósito da conta. Aí eu falei, tá de brincadeira, 8 centavos, né, que pra gente, pra qualquer pessoa isso passaria batido, não ia ligar para isso, mesmo porque eu não tenho controle do que está sendo distribuído, eu não tenho ideia de valor, eu só dependo do que você me fala, né? E você me falou isso, então dependendo da pessoa, ela vê de uma forma diferente, não é o dinheiro, não é aquele detalhe do dinheiro, foi a ação em si, né? Mostra o quanto a gente está tratando com pessoas responsáveis. E no caso você, o teu negócio, a tua empresa, que é a tua vida também, que faz parte da tua vida, que vai nortear o caminho da Tube Trust. Então isso é uma coisa de extrema importância, é a coisa mais preciosa que você tem, é essa confiança dos clientes. Clientes que você está trazendo aí de anos já. Então quando você contou a história, eu falei, caramba, tem que começar a olhar melhor isso, essa parte de confiança. Como a gente é muito desconfiado, o brasileiro é desconfiado por conta dos históricos que a gente tem lá no Brasil, então a gente já entra com o pé atrás, né? Em qualquer negociação. Sempre assim, aí eu vou tentar, vai. Mas não é tentar, foi mesmo. Falei, vamos lá. Falei para a Zi. A Zi é mais cautelosa do que eu, minha esposa, Alzira. Ela é bem mais cautelosa. E ela gosta mais de segurança, ela gosta de ter o bem e poder, em qualquer circunstância, aquilo se transformar num recurso para que a gente possa continuar vivendo. Mas é o que eu falei para ela, não é só isso, né? A gente tem que ter as pessoas com a gente. A gente tem que aumentar a nossa família. Legal. Que nem você falou. Verdade. É isso, vira amigo e depois vira família. Verdade. Eu tô quase lá. O que é a palavra trust, né? Que é confiança. Confiança. O que ela quer dizer para você? Segurança. Segurança, porque quando você pensa no futuro, a gente foi criado assim, né? Desde o começo que eu comecei a trabalhar na minha vida com 9 anos, isso já vem de longa data, né? Isso foi em 1900 e eu perdi as contas. Eu sei que registrado numa empresa eu comecei no ano de 71. Então sempre a gente foi motivado a
a não ter necessidade, porque quando você tem pouco recurso, poucas condições, você vê a sua família trabalhando muito para poder manter o sustento da casa, você fica sempre muito preocupado com isso, porque você não quer que as pessoas passem necessidade. Não é porque eu não passei, que nem alguns pais falam, não, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Não, às vezes tem que passar mesmo, sabe? Porque senão a gente cria uma geração ruim, né? Criam pessoas fracas. Eu acho que a gente procura dar o melhor que a gente pode. Então, desde o começo, a gente sempre eu tinha esse conceito comigo, sabe? De manter sempre um recurso, né? Quando você pode poupar e investir, isso é muito bom. Eu falo para qualquer pessoa. Se você conseguir fazer uma renda passiva, você tem muito mais tranquilidade para tocar suas coisas, tocar seu negócio. E aí você tem a tranquilidade que a sua família vai ficar bem. Eu digo ficar bem assim em termos das necessidades básicas, né? De você poder pôr um prato na mesa, poder ter uma roupa, um sapato ou coisa parecida. Se fosse resumir em algumas palavras, como que você descreve a confiança? Por exemplo, para você investir na To Be Trust, você teve confiança. Mas para quem não conhece, como que você pode confiar em algo que você não conheça, que você não conhece? Bom, primeiro você tem que conhecer, você tem que vir até o local e falar com a pessoa. Procura retirar da pessoa, procura pegar da pessoa, no caso aqui, qualquer pessoa da To Be Trust, procura pegar a essência da pessoa. Quando você tem isso, você começa a ter confiança. Então, quando você vê a história, vê o que está acontecendo, procura pegar isso daí, tá? O futuro é sempre incerto, tá? A gente sempre procura, no presente, fazer com que esse futuro seja bom, né? Então você precisa pegar essa essência da pessoa. Se você conseguir fazer isso, você vai confiar. Legal. Entendeu? Procura ver a história, ver a pessoa falando. Quando a pessoa fala, você sabe se é verdade ou não. Porque a gente com o tempo, a gente começa a perceber esse tipo de coisa. Quando a pessoa falar e você perceber que é verdade, pode trabalhar com essa pessoa. Pode ser que não dê certo e pode ser que dê muito certo. As coisas são feitas de altos e baixos, pode acontecer. A gente tem confiança no nome, né? Que é To Be Trust. O nome, né? O nome confiável. Sem dúvida, sem dúvida. E pra gente, o que é muito, né, que a gente tem como foco, como meta e que está por detrás da confiança é a verdade. Então a gente sempre agir com a verdade, com a transparência, né, que é o que a gente tem aqui, com a estratégia, né? Gerenciamento de risco, que é o que a gente faz. A gente faz planos, investimentos, sempre quando a gente aloca um recurso, faz qualquer tipo de investimento, a gente analisa sempre investimento de longo prazo, né? Hoje, um patrimônio, uma carteira, você se constrói ao longo do tempo, não é no curto prazo. Não. Né? Então, isso a gente sempre quando faz qualquer tipo de alocação, no gerenciamento de risco, na estratégia, é um horizonte de longo prazo para fazer qualquer tipo de investimento, né? Então são decisões que isso traz e gera segurança e que traz a confiança para todos os investidores, né? Exatamente. O que eu ia dizer é o seguinte, eu tenho um conceito comigo muito antigo, né? Tudo que é de mais ou de menos não presta. Então a gente sempre tem que trabalhar na média das coisas. Então, o que acontece com a To Be Trust? Ela dentro de um contexto de trabalho, ela mostra assim, olha, eu sou uma pessoa, nós temos uma empresa que trabalha com uma situação muito conservadora. E isso é importante. Os investimentos são analisados, a liberação de recursos é analisada, tudo é analisado para você ter uma segurança em liberar os recursos para qualquer tipo de trabalho. Então, tudo que está protegendo esse capital, ele é superior ao capital que você está colocando. E isso é uma coisa que traz segurança.
para a TUB Trust, ela funciona assim. Você sempre pautou isso, né? Nas apresentações, você sempre tem uma tecla que você vai apertar. Você fala assim, olha, a gente trabalha com conservadorismo. E isso é importante. Porque a gente pode ser arrojado e ter mais ganho, né? Mas isso é um perigo. Né? Então eu sempre falo assim, se você for demais, você pode ter problemas. E se for de menos também. Então, o ideal na vida é ter um ponto de equilíbrio, sempre. E a constância. E a constância. Você não quer um negócio para hoje só, ou para amanhã. Você quer um negócio que perdure. Então, a forma como está sendo levada ou trabalhada a TUB Trust é uma forma perene. É o que a gente quer. Que ela seja sempre, que cresça coerente, que ajude, e é isso. Define a palavra investimento para você. Investimento, como eu diria, seria uma proteção do seu futuro. Eu definiria como isso. Investir é proteger o seu futuro. E o que a palavra dinheiro quer dizer para você? Resultado de uma ação bem estruturada. O resultado é você ter um ganho. Não é a fonte principal, é como você faz. Pra gente, pra nós aqui, pra mim, né? E o que eu sempre vejo quando eu lido com o recurso das pessoas, pra mim dinheiro é legado de família, é a própria família, é o tempo, Sim. É a saúde, é tudo que você deixou ou que você fez para conquistar uma situação financeira, para conquistar um recurso. Sim. Por quê? Você deixou a sua casa para trabalhar. Você dedicou tempo e muitas vezes muita gente deixa de cuidar da saúde. Sim. Então, quando qualquer cliente faz uma transferência de recurso para nós, é como não é o recurso financeiro, mas ele passa tudo que ele viveu para conquistar aquele recurso, ele acaba investindo, acaba trazendo ele transfere isso para a TUB Trust. Então, para nós, administrar recurso é administrar pessoas, administrar família, gerenciar isso. Exato. Entende? Então, para a gente, é isso que eu trago dentro do meu coração, né? Então, por isso, do temor que eu tenho em lidar com o recurso das pessoas, porque não é o recurso financeiro. O recurso financeiro acaba. Recurso financeiro, ele fica aqui. E recurso financeiro, o dinheiro, ele é papel, né? Sim. Então, o que uma pessoa, um investidor transfere para a gente é todo esse histórico que ele traz da sua vida. Sim. E é uma grande responsabilidade. Por isso que, quando você estava falando da história dos 8 centavos, aquilo ali foi, né, uma diferença que teve de um desconto que o fundo teve. Uma das propriedades teve um desconto de $2,75, que foi distribuído para todos os investidores proporcional. Por quê? Porque se ele investiu o recurso, investiu o dinheiro, que o dinheiro é todo esse histórico, então para nós, não importa se é 1 centavo, se é 1 milhão, se é 10 milhões, se é $1 bilhão, para a gente todo esse histórico é transferido dessa forma. Entendeu? Então a gente não gerencia dinheiro, a gente gerencia tudo isso, um legado, né? A família, um tempo de vida. Entende? Então, eu sempre falo, dinheiro é o resultado de alguma coisa que uma pessoa gastou o tempo dele, a sua saúde dele, a vida dele. Tempo é uma coisa que a gente não compra, é uma coisa muito importante. Então, quando você tem todo esse gasto, esse gasto de tempo e família e tudo mais, o resultado é esse, né? Ele só vai ser um resultado. E ele é só um número, né? A coisa mais importante é como você conseguiu isso e o apoio que você teve da família para conseguir isso. Isso é muito importante, né? Quando você tem esse apoio, essa junção de coisas boas na vida, o dinheiro vem automaticamente. Eu já perdi tudo. Eu já cheguei a perder tudo, zero, sabe, ficar na lona mesmo, sem dinheiro para ir no mercado. E aí,
parece que as coisas acontecem do nada, né? Não é bem do nada, mas acontecem. Você conhece pessoas que te tiram de dentro do buraco e falam, não, vamos fazer assim, dessa forma que agora vai funcionar. E realmente aconteceu essas coisas comigo, quando eu estava bem derrubado mesmo. Então, para quem aí é empresário e sabe como é que funcionam as coisas, sempre vai acontecer uma época em que você pode cair. Mas cai e levanta, porque depende só de você. Depende só de você. Se você ficar chorando num canto, não tem como. Se você não sai todo dia para matar um leão, nem gostaria de matar um leão, né? Porque matar leão não é legal. É uma expressão só, mas enfrentar o leão, digamos assim, todo dia, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu gosto muito de uma palavra que é oração. Oração. Então, às vezes quando você cai, você recorre, né? Você precisa de algo extraordinário, você recorre a quem Sim. faz o extraordinário. Sim. E a ação é isso que você falou. Então você precisa se levantar, fazer o que é ordinário, o que está dentro do nosso alcance. Então a gente precisa levantar, andar, correr, perseverar, ir atrás, trabalhar, acordar cedo. Exatamente. Né? E você falar com você mesmo. Para um dia e fala com você mesmo. Fala assim, poxa vida, eu tô aqui, né? Caramba, e eu preciso fazer isso. Então eu tenho que ir atrás disso. Convença-se de que você tem que fazer as coisas, que você precisa fazer as coisas. E aí toca o seu projeto. Toca o seu projeto que no final, cara, os fluidos, as coisas, eu penso sempre nas coisas boas, eu não penso em coisa ruim. Por exemplo, se você falar para mim, você lembra a última vez que você brigou com a sua esposa? Eu não lembro nenhum assunto, mas das coisas boas eu lembro. Tá? Então, é assim, se você tiver esse foco positivo na tua vida, ser positivo, isso é importante. E ler as pessoas, acreditar, no caso da Tube Trust aqui, se você for dessa forma, você vai conseguir bons resultados no futuro. E tem na palavra fala que a nossa vida é conduzida pelos nossos pensamentos, que é o que você está dizendo, né? Sim. Está escrito também que se você pensar coisas boas, você flui coisas boas, acontece coisas boas, né? Exatamente. Então isso é muito interessante. Eu queria que você, se você, né, tem algumas considerações, você quer falar um pouco sobre sua motivação, né, de fazer investimento, de ter uma renda passiva, suas considerações finais. Tá, a motivação, a gente já falou algumas coisas, né? Mas basicamente a motivação de você fazer investimento e fazer um investimento seguro, que é aqui, é o quê? É você ter essa tranquilidade de não faltar nada para a família. Poder viver nesse mundo uma vida tão curta, né, que a gente tem, que nem todo o tempo do mundo é suficiente, é impressionante, cara. As coisas passam tão rápido e quando você está feliz, passa mais rápido ainda. Então, a gente quer viver esse momento feliz sem essa preocupação de faltar as coisas. Pelo menos as coisas básicas, tá? A gente não quer luxo, não quer nada. Eu nunca tive essa pretensão de ter muita coisa. Nada, é só ter o básico para viver dentro de uma sociedade. Porque para viver na sociedade você precisa ter esse básico. A não ser que você não queira viver na sociedade. Aí fica difícil, né? Hoje em dia não existe como você não viver, porque você precisa das pessoas do seu lado. Você precisa ter essa interação. Então, com isso, você precisa ter uma segurança para poder viver, não ficar o tempo todo preocupado, porque isso tira você do foco. Então, tendo a renda passiva, você faz foco para fazer a sua vida ficar melhor. Olhar bastante para as pessoas, principalmente as pessoas da sua família, falar, caramba, vou falar uma palavra, a gente é abençoado por ter a família, por ainda estar com esse conceito na cabeça. Para mim é um prazer, agradeço. O Matheus, eu não falo dos clientes atuais, né? Eu não, por compliance, eu não posso falar
né, dos nossos clientes e eu não dos clientes atuais, né? A gente não pode, né? Então eu não falo e esse é o primeiro a primeira assim um review, né? Um podcast. Então para mim eu fico muito grato, né? Por você ser nosso cliente, pela sua vida, pela vida da sua família, por todos da sua família. Então eu tenho uma gratidão muito grande por vocês. Vocês me motivam, né? A estar buscando, investindo, e sempre quando eu falo, né, de investimento, quando eu falo de recursos, é sobre pessoas, né? Então sobre família, que é o que você fala bastante. Então eu sou muito grato por vocês, todos os nossos clientes são todos importantes, que é o que eu falei, começa como cliente, vira amigo e depois faz parte da nossa família. Então eu tô aqui, eu tenho muita gratidão por vocês, pela sua família. Sou realmente muito grato por vocês e pela confiança que vocês têm. Maravilha. E a gente fica muito feliz de fazer parte, né, desse negócio, dessa família. E em nome da família eu agradeço realmente a gente ter encontrado esse caminho. Obrigado. Foi muito bom. E é isso.